No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destacando para vocês informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje, 14 de junho, você confere: rodadas de negócios da Fima Brasil devem impulsionar mais de 2 milhões de dólares em exportações de imóveis nos próximos 12 meses. População da Serra Gaúcha conhece novo modelo de concessão das rodovias da região em audiência pública na próxima sexta-feira, dia 18. Segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 destinada a faixas etárias em Bento Gonçalves. Esportivo vence de virada e é vice-líder do seu grupo na Série D. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. As rodadas internacionais de negócios promovida pela Fima Brasil entre fabricantes brasileiros e compradores de 9 países deve resultar em mais de 2 milhões de dólares em exportações. O projeto, com reuniões virtuais, foi realizado no mês de maio com a participação de 36 empresas nacionais e outros 28 importadores. Foram 325 reuniões articuladas pelo projeto ao longo de 10 dias, realizando já na ação negócios em torno de 312 mil dólares e com a expectativa de gerar 1 milhão e 800 mil nos próximos 12 meses. Estou aqui para compartilhar com vocês hoje os resultados do nosso projeto comprador virtual que aconteceu no mês passado, onde nós conseguimos realizar mais de 300 reuniões de negócios entre 36 empresas brasileiras, essas empresas associadas do projeto Orquestra Brasil, bem como expositoras efetivas da Fima Brasil, e outros 28 importadores estrangeiros da Argentina, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, da Guatemala, do México, do Panamá, do Peru e da República Dominicana. Então conseguimos fazer mais de 300 reuniões envolvendo esse público de interesse. Ao término das rodadas, a gente sempre toda a nossa equipe organizadora faz uma pesquisa com os participantes, onde todos apontam as possibilidades de negócio, as estimativas de negócios durante as rodadas e nos próximos dias, ela supera os 300 mil dólares. E no horizonte de 12 meses, que é o que se projeta normalmente numa negociação dessas para efetivamente os negócios acontecerem, pode superar o montante de 2 milhões de dólares. Então, comprova-se mais uma vez o interesse por produtos de expositores da Fima, vamos falar assim, fornecedores de toda a cadeia produtiva, né? Da cadeia de madeira e móveis, insumos, máquinas, acabamentos e muitos outros, que são todos os produtos que se encontram na Fima Brasil. Então estamos contentes com esse resultado. Esse modelo de reuniões virtuais é um modelo que está presente no mundo dos negócios hoje, que temos que nos acostumar a ele, né? E muito provavelmente isso vai ser uma constante durante esta pandemia. Aproveitando o momento para convidar a todos, e quem ainda não é expositor da Fima Brasil, né, que nós temos a data do nosso evento para acontecer em março do ano que vem, juntamente com a Móvel Sul, vai ser a Feira das Feiras, né? Então você ainda que tem dúvida quanto a expor na Fima, então está aí um grande incentivo, né, a participação de rodadas de negócios. Seguramente no evento físico, lá em março, vamos ter também rodadas de negócio e vamos buscar trazer ainda mais importadores e comerciantes estrangeiros, né, que sejam possíveis compradores de nossos produtos. As empresas brasileiras que participaram são fabricantes de máquinas, insumos e tecnologias para a indústria moveleira. As rodadas de negócios foram realizadas pela equipe da Fima Brasil, com o apoio do projeto Orquestra Brasil,
promovido pelo Sindimóveis de Bento Gonçalves e também pela Apex Brasil. Após anúncio feito pelo secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, sobre investimentos em rodovias, as obras de melhoria da VRS 813 já iniciaram. O investimento nesse trecho específico da rodovia, que liga Farroupilha a Garibaldi, será de R$ 3.450.000. Costella explicou que será feita a recuperação da via e não um tapa-buracos. O secretário estima que a obra seja concluída antes do Natal e vai receber recursos de parte do pacote de investimentos de R$ 1.300.000 em diversas rodovias do estado. O vereador de Monte Belo do Sul, Álvaro Manzoni, protocolou em sessão ordinária do Legislativo requerimento solicitando ao Poder Executivo para que encaminhe à Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul e também ao DAER um pedido de melhorias e recapeamento ou, em último caso, operação de tapa-buracos na RS 444. A estrada é a principal via de acesso ao município, sendo utilizada também como ligação a Santa Teresa. Conforme o vereador, a RS 444 se encontra atualmente com muitos pontos danificados do asfalto, ficando quase que intransitável devido aos buracos, à falta de pintura e sinalização precárias. Alguns buracos, inclusive, foram tapados com terra. O trecho mais crítico fica situado em frente à vinícola Miolo e logo acima da vinícola Cavaleire, no Vale dos Vinhedos. Esses dois trechos da estrada precisam de recapeamento urgente, segundo o vereador. Nós encaminhamos à Câmara de Vereadores aqui de Monte Belo do Sul, com aprovação unânime dos vereadores, uma solicitação de uma operação tapa-buraco e também um posterior recapeamento da RS 444. Bom, quem trafega por essa rodovia percebe as condições precárias que se encontra com buracos. Até eu tomei a liberdade de fazer umas pequenas imagens, porque é uma rodovia que circulam muitos montebelenses, bentogonçalvenses, pessoal de Santa Teresa, toda a região passa por aí. Transportes de carga, porque nós temos indústrias perto dessa RS, turistas, porque afinal de contas o Vale dos Vinhedos ele é muito visitado, né? Embora período de pandemia, nós sabemos que o pessoal tem vindo visitar as nossas vinícolas, os nossos empreendimentos. Então é uma preocupação muito grande, não somente minha como vereador, mas como morador, e também uma preocupação regional. Nós temos que pensar que a região toda está sendo beneficiada com esta solicitação. Nós encaminhamos também diretamente ao deputado estadual Tiago Simon, o qual nós fomos ouvidos, e o trâmite dela está junto com a Secretaria de Transportes e Logística do Estado e com o DAER. Então nós esperamos uma solução meio que imediata a esta nossa solicitação, antes que piore, né? A situação já não está boa, então nós pedimos essas providências. É imprescindível que os motoristas reduzam a velocidade e tenham que fazer desvios o tempo todo no local, o que aumenta também os riscos de acidente. Em dias chuvosos, segundo o vereador, as dificuldades de trafegar na via são ainda maiores. Na semana passada, lideranças da Serra Gaúcha tiveram acesso à nova proposta do novo modelo de concessões nas rodovias da Serra Gaúcha. Conforme o governo do estado, o estudo prevê a implantação de 4 novas praças de pedágio na região da Serra. Um dos pontos de cobrança seria no quilômetro 11 da RS 446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino. Os demais ficariam na 122, no quilômetro 50, entre Farroupilha e São Vendelino,
e no quilômetro 132 em Antônio Prado. A proposta inclui também a transferência do pedágio de Portão para Bom Princípio na RS 122. Conforme a presidente do Cored Serra, Mônica Matia, o assunto será tema de discussão com a comunidade por meio de audiência pública via internet no dia 18 deste mês. O Estado ainda não definiu o valor das tarifas que servirão de base para a concorrência, embora exista a possibilidade da adoção de um valor fixo para todas as praças. Entre as questões já definidas, mas que também passarão por debate, está os investimentos nas estradas da região. Segundo o novo modelo proposto, até o 5º ano do contrato, a concessionária deverá concluir a duplicação da 122 entre Farroupilha e São Vendelino e no contorno norte de Caxias do Sul, na 453, entre Farroupilha e Bento Gonçalves. A RS 453 também deve ganhar terceira faixa entre a saída para Porto Alegre e a rótula de Caravaggio em Farroupilha. A BR-470, com trecho incluso no pacote, também deve ser duplicada entre Bento Gonçalves e Garibaldi. A Secretaria de Segurança realizou no último sábado mais uma operação de fiscalização baseada no sistema 3As de monitoramento do governo estadual. Na ação, cerca de 650 pessoas foram abordadas. Foram fiscalizados 17 diferentes bairros de Bento Gonçalves, com destaque para o bairro Planalto, onde mais de 700 pessoas foram flagradas em aglomerações na Avenida Presidente Costa e Silva ao longo do domingo. Os trabalhos também foram feitos nos distritos de Tuiuti, São Pedro e no Vale dos Vinhedos. Ao menos 8 estabelecimentos, entre bares, casas de eventos, campos de futebol e quadras de esporte, foram fiscalizados, sendo notificada uma quadra de esportes pelo descumprimento das normas estabelecidas. No bairro Santa Marta, um grupo de pessoas que estava aglomerada na rua, fazendo uso de bebidas alcoólicas sem a utilização de máscaras, foram abordados e dispersados do local. Em Bento, está em vigor o decreto da Prefeitura que restringe o funcionamento de restaurantes, bares, pubs, lancherias e congêneres no horário das meia-noite até às 5 da manhã. As ações contam com o apoio da Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, fiscalização da Prefeitura e apoio também do 3º BPAT. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião
E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. E a partir desta terça-feira, uma nova frente fria passa a ingressar no estado, trazendo o aumento da nebulosidade e chuva em algumas regiões, principalmente para o oeste e o noroeste do estado. O frio também deve continuar severo no território gaúcho. A semana começou com tempo mais firme na região sul do Brasil, apenas com algumas áreas de instabilidade entre o nordeste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. A terça-feira será um dia de sol na maior parte da região. Somente no nordeste do Rio Grande do Sul é que tem a possibilidade para algumas pancadas isoladas de chuva. Quanto à temperatura, Porto Alegre terá mínima de 12 e máxima de 16 graus. Em Curitiba, o tempo segue firme, o sol aparece entre nuvens, mas o frio continua por causa da presença do ar polar. A mínima prevista é de 7 graus e a máxima não vai passar dos 20 graus, mesmo com o sol. Em São Joaquim, a expectativa é de chuva e muito frio nesses próximos dias. Aliás, a chuva aumenta e a temperatura diminui ainda mais de quinta para sexta-feira por causa de uma frente fria. A terça terá mínima de 3 e máxima de 14 graus. A sexta terá mínima de 4 e máxima de apenas 10 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica tempo nublado pela manhã nesta terça-feira, com a possibilidade de garoa. Tarde será de sol com diminuição de nuvens, mas à noite haverá aumento das nuvens. Na terça-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 7 e a máxima chegando aos 19 graus. E no jornal TV Com, você confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Falei aqui no meu comentário de sexta-feira a respeito de sacudir o tapete e tirar a sujeira de baixo. Como alguns ficam preocupados com isso. Hoje vou falar da liberdade de expressão. Afinal, esse direito foi conquistado e vem sendo sedimentado, apesar de alguns arranhões aqui e ali, desde a Revolução Francesa, quando deixamos de ser súditos, escravos, para sermos cidadãos. A nossa Constituição Federal, em 88, consagrou o direito à liberdade de expressão. Direito tão importante que foi declarado na Declaração dos Direitos Humanos. Mas é tão importante que no Brasil veio sedimentado, inclusive, com a conquista da lei da transparência. Mas, infelizmente, parece que alguns não conseguem admitir que alguém exerça esse direito. Eu quero dizer para alguns que o que faço aqui nesses comentários há alguns meses
E o que temos feito no programa Ponto e Vírgula toda segunda e quinta, pela TV, canal 14 da NET e em conexão com a NB Notícias, eu já fazia há muitos anos. Comecei lá nos anos 90, escrevendo para um jornal local. 18 anos escrevi num jornal, colocando, dizendo, revelando opinião e mazelas dessa cidade. Fui processado na época por muitos integrantes do governo municipal. Para a infelicidade deles, todos perderam na tentativa de me calar e buscar ressarcimento por aquilo que era verdadeiramente dito. Depois, quando fui dispensado de escrever nesse jornal, por motivos outros que não interessam aqui, fundei um blog que por muitos anos nele escrevi, fazendo a mesma coisa, revelando problemas de conduções administrativas na interlocução, no vínculo com a iniciativa privada, tudo em defesa dos interesses coletivos. Temos feito isso de novo e parece que, assim como no passado, alguns estão ficando incomodados. Hoje, aqueles que nos elogiavam no passado, parece que em mudando de time, em mudando de postura, não gostam mais que se revele e se opine sobre ilegalidades e sobre coisas muito mal explicadas, que normalmente assim o são, por atender interesses especificamente relacionados aos privados na comunhão de algumas condutas de bastidores no serviço público. Pois eu quero dizer para as pessoas que alguns têm que defender a liberdade de expressão e alguns têm que defender a transparência. E sei que não estou sozinho nisso. Claro que às vezes a maioria sucumbe, a maioria prefere cuidar só dos seus afazeres, o que é legítimo por suas próprias dificuldades. Mas eu quero dizer para alguns que estão aí nos bastidores, fomentando algumas posturas e querendo construir algumas alternativas que acham que consolidará a obstrução, a censura da liberdade de expressão, pelo menos deste que vos fala, seguirão pelo caminho errado. Podem estar certos que aquilo que eu, pelo menos, faço, como alguns poucos outros, há muito tempo, pretendo continuar fazendo. Em benefício próprio? Não. Simplesmente em benefício daquilo que eu acredito, que são os direitos conquistados pela luta de muitos, que é o direito de fiscalizar quem recebe dinheiro público, que é fiscalizar aqueles que deveriam dar explicação para a comunidade e defendê-la, e, na verdade, acabam apenas defendendo direitos particulares. Pensem nisso e fiquem com Deus. Mais de 1.600 pessoas estiveram no domingo no drive-thru da vacinação contra o coronavírus, realizada aqui em Bento. Esta etapa foi destinada a pessoas com idade entre 55 e 56 anos, bem como aquelas que por algum motivo não puderam se vacinar no período correto. Na ocasião, foram distribuídos os pãezinhos bentos de Santo Antônio, marcando assim o dia festivo ao santo padroeiro da capital do vinho. Durante os drive-thrus, são recolhidos também alimentos e agasalhos, numa ação realizada pelo Gabinete da Primeira-Dama e pelos Rotary Clubes de Bento Gonçalves. Nesta segunda-feira, foi realizada a imunização de pessoas com 54 anos ou mais. A campanha segue nesta terça-feira para a faixa etária dos 53 anos ou mais, na quarta-feira para 52 anos
ou mais, e assim gradativamente até os 50 anos na próxima sexta-feira. O drive-thru será realizado no horário das 4 da tarde às 8 da noite na Fundapark, e a vacina a ser aplicada é a da AstraZeneca. É necessário levar o documento com foto, cartão do SUS e o cadastro preenchido, o qual está disponível no site da Prefeitura de Bento Gonçalves. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 33 pacientes internados com a Covid-19, um a menos em relação aos dados da sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 33 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 43 respiradores, a mesma quantidade registrada no boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 65 pacientes seguiam internados, 6 a menos na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu neste final de semana mais um carregamento com ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para a produção da vacina contra a Covid-19. A matéria-prima para a produção de vacinas da AstraZeneca chegou no sábado ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a entrega dessa remessa vai permitir a continuidade da produção da vacina e vai garantir também as entregas semanais ao Programa Nacional de Imunizações, pelo menos até o dia 10 de julho. Na sexta-feira, a Fiocruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos da Fundação, entregou 2.700.000 doses da vacina contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações. Com essa remessa, a Fundação atinge agora 53.800.000 doses entregues ao Ministério da Saúde. Os Estados Unidos confirmaram oficialmente que comprarão 500 milhões de doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus para doação e divulgaram a lista dos países que irão receber os imunizantes. São 92 nações de baixa renda e da União Africana. O Brasil não está entre os países que receberão as doses. Segundo a Casa Branca, esta operação de compra e doação de vacinas é a maior já feita por um único país na pandemia até o momento. Os países de destino das doações foram definidos de acordo com o compromisso de mercado antecipado da Aliança Global por Vacinação e incluem várias nações da África, como Angola, Marrocos, Cabo Verde, Nigéria e o Quênia. Há também países da Ásia, como o Afeganistão, Bangladesh, Índia e o Paquistão, e na América Latina e Caribe, como o Haiti, Bolívia, Honduras e Nicarágua. As doações serão pelo sistema COVAX, consórcio criado para a distribuição mais igualitária de vacinas no mundo, e a previsão é que 200 milhões de doses sejam enviadas até o final deste ano, começando no mês de agosto. As 300 milhões de doses restantes serão entregues no primeiro semestre do próximo ano, segundo afirma o governo americano. A guarnição da Força Tática da Brigada Militar frustrou um arremesso de objetos ilícitos para o interior do presídio de Nova Prata, localizado no centro daquele município. O caso foi registrado na tarde do último sábado, quando os policiais militares flagraram 3 adolescentes, sendo 2 moças e um rapaz,
próximo ao estabelecimento penal. Com o trio, foram apreendidos 3 aparelhos celulares, carregadores, material para embalar droga e a quantia de 125 gramas de maconha, tudo enrolado com fita adesiva, pronta para o arremesso. Com as 2 adolescentes, foram encontradas 2 buchas de cocaína e 2 aparelhos celulares. Após a apreensão, os adolescentes foram encaminhados, juntamente com o material, até a Delegacia de Polícia de Nova Prata para o registro do fato. E no esporte, neste final de semana, quando fez o seu 2º jogo pelo Brasileirão da Série D, o Esportivo fez o que não conseguiu durante todo o gauchão: demonstrar poder de reação. De virada, o Alviazul conquistou o seu primeiro resultado positivo ao derrotar o Juventus de Jaraguá do Sul pelo placar de 2-1. O jogo foi realizado no sábado à noite na Montanha dos Vinhedos e, com o resultado, o time permanece invicto na competição nacional. Com a vitória, o time comandado pelo técnico Rogério Zimmermann fica agora ocupando momentaneamente a vice-liderança do grupo A8, com 4 pontos conquistados. Além da vitória do Esportivo, a segunda rodada teve ainda a vitória do Joinville por 1-0 sobre o Aimoré, do Caxias, que aplicou a goleada de 5-1 no Rio Branco do Paraná, e o empate em 1-1 entre o Marcílio Dias de Santa Catarina e o Cascavel do Paraná. Na próxima rodada, o Esportivo visita o Aimoré no dia 20, às 4 da tarde, no Cristo Rei, em São Leopoldo. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta segunda-feira, hoje 14 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!